Oi, seja muito bem-vindo ao canal Vida de Rica. Eu sou Júlia Cassol Borges, sou educadora financeira, professora de certificações Ambima e se você está chegando agora no canal, já se inscreve, porque assim você acompanha todos os vídeos que eu faço com muito carinho para que você tenha uma vida rica em todos os sentidos. No vídeo de hoje a gente vai responder aí algumas questões de simulado da certificação Ambima CPA 10 para ajudar você a conquistar o teu objetivo. Primeira questão. E ela tem uma palavrinha-chave muito importante, gente. 1. O material técnico deve possuir, no mínimo, as seguintes informações sobre os fundos 555. 1. Descrição do objetivo e ou estratégia. 2. Público-alvo, quando destinado a investidores específicos. 3. Carência para resgate e prazo de operação. 4. Link para que o investidor acesse o site com o material publicitário. 5. Informações sobre os canais de atendimento. 6. Tributação aplicável. Está correto o que se afirma em A. Então, seriam as alternativas 1, 2 e 3. B. 1, 2, 3, 5 e 6. C, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou seja, todas. Ou alternativa D, 4, 5 e 6. A gente está falando aqui sobre o material técnico, segundo aí os fundos que seguem, né, a instrução da CVM 555. O que deve conter, pelo menos, tá? No mínimo, quais as informações aqui descritas devem ser contidas. Uma explicação importante, tá? Que tem muita gente que vai lá, faz a certificação e fala o seguinte: nossa, caiu tanto um tal de 555, 555. O que é isso, gente, 555? Pessoal, 555 é a instrução da CVM 555, que ela fala sobre a constituição, a administração, funcionamento e a divulgação das informações sobre os fundos de investimento. E quando tiver, assim, lá na prova, se tiver mencionado fundo 555, CVM 555, instrução 555, é só está falando sobre como é que funciona o funcionamento, a constituição, né? A administração dos fundos de investimento. Na parte ali de CPA 10, especificamente a parte da divulgação das informações sobre o fundo. Imagina que o banco, né, o administrador, que é quem está ali, né, responsável pelo fundo, ele quer vender aquela cota, né, as cotas ali para os clientes. Então, é importante que tenham certas informações que elas seguem uma regra. Essa regra é a regra 555 da Comissão de Valores Mobiliários, tá? Então, só para matar essa dúvida aqui de vocês, porque muita gente me pergunta isso. Sai da prova, às vezes não alcança um resultado, ou às vezes até alcança, mas fica em dúvida do que era esse CVM 555. Então, significa, tá, a instrução, a norma de como deve ser feita a divulgação, a constituição ali, o funcionamento dos fundos de investimento. Ó, parabéns para quem seja ali chutou, para quem mencionou a alternativa B. Vamos entender, então, o que precisa estar, no mínimo, segundo a instrução ali da CVM 555. Primeiro, descrição do objetivo, a estratégia do fundo. Com certeza, você precisa entender qual que é o objetivo daquele fundo. Ah, é um fundo que é passivo, ativo, é um fundo de ações, é um fundo de renda fixa. Você tem que entender qual que é o objetivo, a finalidade daquele fundo de investimento. 2, público-alvo destinado a investidores específicos? Sim. Qual que é o público? Para quem que é destinado aquele fundo? É para o investidor mais conservador, mais arrojado, agressivo, mais moderado? É importante a gente entender quem que aquele fundo está procurando, né? 3, carência para resgate e o prazo de operação. Com certeza, temos fundos que têm carência e fundos sem carência. Fundo que tem carência, para que eu possa ali pegar o dinheiro de volta, eu tenho que aguardar a carência. Então, se de repente a pessoa precisa desse dinheiro num curto prazo, ali 20 dias, 30 dias, é importante que ela entenda que esse fundo vai ter uma carência. Então, é informação, sim, primordial. A4, link para que o investidor acesse o material publicitário, não é aqui no material técnico, tá? A gente vai conhecer ali a parte também que tem um link específico para você acessar, principalmente a lâmina, que são as informações principais ali do fundo, mas nesse caso, para o material técnico, não é necessário.
5, informações sobre os canais de atendimento. Sim, você tem que entender, né, como é que você vai acessar, quem vai te atender, como é que você vai buscar as informações sobre esse fundo, é importante. E a alternativa 6 ali é tributação aplicável. Com certeza, a gente entende que os fundos de investimento, eles não têm uma tributação única. A gente tem os fundos que seguem renda fixa, que eles têm a tributação diferenciada dos fundos de ações, por exemplo. Fundos de ações têm uma alíquota única, não tem cobrança de IOF, não tem aplicação de come-cotas. Então, é interessante que você conheça também como é que você vai pagar o imposto sobre aqueles fundos ali. Então, parabéns para quem mencionou aí a alternativa B, vocês estão corretíssimos, mas para quem foi na alternativa C, não está com raciocínio errado não, tá? Realmente, quando a gente analisa, quanto mais informação tem ali no material, melhor para o cliente. Mas a gente não precisa do link, tá? Aqui não é onde vai caber a informação do link, que a gente está falando de um material um pouquinho mais técnico, tá? Vamos então, gente, para a nossa questão número 2. Olha lá. Essa pergunta, ela é simples, só que tem tanta gente que erra isso aqui na hora da prova, que tem dificuldade para compreender, que eu resolvi trazer ela aqui para vocês. Essa questão é 100% das provas, tá? Não estou falando que é específica essa pergunta, mas é esse tema, tá? 2, em um investimento, espera-se que quanto maior o retorno, A, maior será a liquidez desse investimento? B, menor será a volatilidade apresentada pelos títulos? C, maior será o risco assumido? B, menor será o risco assumido. E aí, comentem para mim, A, B, C ou D? Quando a gente está falando de retorno, eu estou falando de rendimento, de rentabilidade, da taxa que você vai receber por estar realizando aquela aplicação. Se você vai fazer uma aplicação e ela está te oferecendo um retorno muito alto, o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que eu tenho uma liquidez ali muito alta, quer dizer que a volatilidade é menor, quer dizer que eu estou assumindo pouco ou muito risco. Isso aqui sempre vai ser cobrado na prova e tem muita gente que falha e que faz confusão nesse sentido, tá? Pessoal, vamos lá então para a nossa alternativa. Ó, parabéns, tá? A alternativa correta é C. Quero que vocês entendam o seguinte. Nós temos algo chamado, né, dentro do mercado financeiro, que é o princípio da dominância. Eu vou falar basicamente. O que você precisa entender dele na parte básica, que é o seguinte. Se eu vou fazer uma aplicação que ela oferece um rendimento, né, um retorno, uma rentabilidade muito alta, eu estou correndo um risco alto para ter aquilo ali. Porque senão, né, as aplicações mais seguras, elas não oferecem tanto risco. Elas oferecem um risco ali mais menorzinho. Agora, por exemplo, quando eu quero correr mais risco, se eu estou correndo mais risco, é porque eu quero ter um resultado melhor, tá? Então, está associado a isso. Outro ponto importante dentro do princípio da dominância, a gente fala sobre o prazo. Quanto maior o prazo de um investimento, maior tende a ser o risco. Então, se eu vou fazer uma aplicação para 1 ano, é um cenário econômico. Se eu estou fazendo uma aplicação para 10 anos, é outra situação. O mercado pode mudar completamente, tá? Então, é importante entender isso. Sempre vão ter conceitos, né, questões ali na certificação, cobrando a parte de retorno e a parte de risco. Por quê? Porque é o que o cliente está interessado em saber. A pessoa vai chegar na sua mesa e ela vai querer fazer uma aplicação, ou abrir uma caderneta de poupança, ou transferir o dinheiro dela para uma caderneta de poupança, porque ela se sente segura, ela tem medo de correr riscos, tá? A questão de quanto maior o seu conhecimento, maior tende a ser o risco, porque você conhece aquele risco que você está ali aplicando. Então, é importante você conhecer isso, entender profundamente, porque dentro do mercado financeiro é uma das partes que você mais vai explicar, tá? E um outro ponto para a gente entender também é o seguinte: risco não é que eu vou perder alguma coisa, risco é que eu posso ter um resultado diferente do que eu estou esperando, incluindo um resultado até mais positivo, é um risco. De repente, eu faço aquisição no mercado de ações e espero comprar uma ação por 20 e vender ela por R$ 23. E eu consigo segurar essa ação e consigo vender ela por 25. Eu corri um risco maior para segurar ela, mas também eu tive um rendimento maior, tá?
Então, é importante a gente entender isso. Parabéns, vocês estão nota 10 aí, viu? Vamos, então, para a nossa questão de número 3. Referente à tributação dos ativos de renda fixa. A base de cálculo incide sobre A, o rendimento nominal, descontado a TR, B, o rendimento nominal, descontado IPCA, C, o rendimento nominal, descontado IOF, se houver, ou D, o rendimento nominal apenas. E então, A, B, C ou D, e eu estou falando aqui, né, uma questão que ela está te cobrando a parte de tributação especificamente para a renda fixa. Como é que funciona a tributação para as aplicações de renda fixa? Lembra lá a renda fixa, por exemplo, os produtos tributados, os CDBs, nós temos também alguns tipos ali de fundos de investimento renda fixa. Como é que funciona a tributação, o pagamento de imposto nessas operações? A, B, C ou D? Ó, excelente, tá? Parabéns, é isso mesmo. Quando a gente está falando de renda fixa, ela segue a tabela de imposto progressiva para renda fixa. Que tabela que é essa, Júlio? Nunca ouvi falar. Calma, é os 22,5, 20, 17,5, 15, tá? Então, imposto de renda é sobre o rendimento. Você faz uma aplicação, ela rende ali, você resgata. No momento do resgate, vai ser retirado já sobre o rendimento. Se você resgatar a aplicação antes de 30 dias, você vai pagar ali um pequeno percentual sobre o rendimento também de IOF, e depois da cobrança do IOF, vem a cobrança do imposto de renda de acordo com o prazo de permanência na aplicação, tá? Então, a alternativa correta aqui, C. Parabéns, vocês estão nota 10. Perfeito, gente. Vamos para a nossa questão, então, 4. Questão 4. Em caso de descumprimento do Código de Regulação e Melhores Práticas, uma das penalidades previstas é a proibição temporária do uso do selo ANBIMA pela instituição participante. Essa proibição temporária tem a duração máxima de 10 anos, contados a partir da data da publicação da decisão emitida pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas. B, duração máxima de 5 anos, contados a partir da data da publicação da decisão emitida pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas. C, duração máxima de 10 anos, contados a partir da data do descumprimento do Código. D, duração máxima de 5 anos, contados a partir da data do descumprimento do Código. A, B, C ou D? A gente, né, nós profissionais que somos certificados ANBIMA, as instituições que são associadas à ANBIMA, lembra que a ANBIMA não é uma obrigação, né? A ANBIMA é uma associação, você se sente livre para ir lá e estar vinculado a ela. Só que quando você se associa, quando você se torna um profissional certificado, aprovado, você tem que seguir o Código de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA. O que acontece se você não segue esse código? Você fica impedido de usar o selo ANBIMA, afinal é o selo ANBIMA que te dá destaque, porque a ANBIMA, ela tem destaque no mercado, ela é tão ou mais rigorosa do que a própria CVM, então ela dá mais segurança para os clientes. E o que nós, como os profissionais, ou os bancos, essas instituições financeiras, a gente quer cliente, então quanto mais destaque a gente tiver, melhor. Só que se você descumpre, você vai ficar um período ali sem poder utilizar o selo ANBIMA. Esse período é de quanto tempo? A, B, C ou D? Qual a alternativa correta? A, B, C ou D? E a alternativa é D de bola. Parabéns. Comentário especial aqui sobre essa questão, né? A alternativa correta é: quando você descumpre, uma instituição, ela descumpre um dos códigos da ANBIMA, ela fica durante 5 anos sem poder utilizar o selo ANBIMA, e esse período começa a ser contado a partir do momento que está ali, né, emitida a publicação de que essa instituição associada, ela cometeu um erro, ela descumpriu um código, tá? Não é no dia que ela descumpriu, ela pode descumprir num dia e ela ser julgada ou o código ser relatado daqui 6 meses, 1 ano. Então, é a partir desse julgamento, dessa publicação dessa decisão, tá? Então, a alternativa correta é B de bola, 5 anos.
Comentário sobre essa questão. Ninguém até hoje, né? Até vou fazer a pergunta para vocês. Nenhum dos meus alunos falaram que essa questão foi cobrada em prova, tá? Essa questão geralmente ela é cobrada na certificação CPA 20, mas ela tá dentro do código da Ambima. Então é interessante que vocês conheçam. Por isso que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês. Só por uma questão que eu recebi uma dúvida referente a essa questão e achei ela muito interessante e quis trazer aqui para vocês, tá? Ninguém manifestou que algo assim caiu, mas o que eu quero dizer é o seguinte: toda vez que tem uma pergunta que toca no assunto código da Ambima, as pessoas ficam com muitas dúvidas. São questões extensas, tem um vocabulário muito técnico, muito ali realmente do mercado financeiro. A Ambima ela faz questão ali de rebuscar, né, o vocabulário dela, tanto que dentro do meu treinamento tem um resumo que é exclusivo sobre os pontos mais importantes ali, praticamente um glossário do que vai ser cobrado na prova em questão de termos. Então, é interessante você fazer a leitura para desenvolver. A parte do código Ambima, lembra o seguinte, não é não são todos e não são eles ali na integridade, né? Totalmente. São alguns pontos específicos dos códigos. Tá? Vou citar o exemplo. Tem código Ambima que tem 130 páginas, 150 páginas, não é tudo isso cobrado na prova. São alguns parágrafos específicos, tá? É as partes mais importantes que um profissional tem que ter conhecimento. Eu sugiro, tá, que sempre, se você está estudando aí, faça a leitura da apostila. É na apostila que essas informações vão estar contidas. Porque lembra o seguinte, você está assistindo uma videoaula, perfeito, você está entendendo a explicação. Você está realizando um exercício fantástico, você está testando o que você aprendeu. Agora, você está fazendo leitura, o que vai acontecer na prova? Como é que você responde uma questão? Através de leitura. Então, não abra mão de ler a apostila, tá? Isso eu falo para os meus alunos, isso eu falo para você também que está aí se esforçando, buscando fazer sua certificação sozinho, que é muito mais complicado, porque às vezes eu conheço aí pessoas que têm 4, 5, 6 apostilas, então, de materiais diferentes, algumas desatualizadas, então fica um pouquinho mais complicado, mas não abra mão de fazer uma leitura de um material, tá? Porque é isso que vai te ajudar na hora da prova. Tanto você ter mais segurança para responder uma questão, tanto para você conseguir interpretar o que a pergunta está te cobrando. Tem muita gente que vem falar o seguinte, mas eu acho que é a alternativa B, porque se você pensar assim, assim, assim. Tá, não é o achar, entenda o que a pergunta está te cobrando. A pergunta está cobrando, aqui nesse caso, o prazo que vai ficar ali sem emitir o selo. Perfeito, o prazo é 5 anos. Ok. Então, cuidado com esse julgamento do que eu acho. Interpreta o que a pergunta está te cobrando, tá? Fica essa dica aí para vocês. Perfeito. Pessoal, vamos então lá para a nossa questão 5, uma questão bem especial. 5. Percentual mínimo de investimento em fatores de riscos que dão nome à classe dos fundos de renda fixa e cambial. Esse percentual precisa ser de, no mínimo, A, 0,95, B, 0,80, né, 8, C, 0,67, D, 0,5, 0,50. A, B, C ou D? Esse tipo de pergunta aqui sempre vai cair na prova e ele está relacionado com a nossa pergunta 1, tá? Vamos ir lá, A, B, C ou D. E então, está perguntando qual que é o percentual mínimo de investimento, tá? Vou traduzir a pergunta aqui. Para que um fundo seja classificado como renda fixa e cambial. A, B, C ou D? Muito bem. O que acontece? Por que eu gosto de trazer esse tipo de questão? Porque a interpretação é tudo. Eu vou bater no que eu acabei de falar ali agora, né? Eu volto nessa tecla. Interpretação, o que a pergunta está te cobrando? Ela está falando o seguinte, percentual mínimo de investimento para que um fundo seja classificado como renda fixa e cambial. A gente está falando da classificação dos fundos segundo a CVM. Então, a gente tem fundo que ele precisa de 95%, a gente tem fundo que ele precisa de 80%, 67%, tem fundo que precisa de 50%, mas aqui está perguntando especificamente para que ele seja classificado como renda fixa e cambial. O percentual para esses dois fundos é igual, os produtos são diferentes, mas o percentual é o mesmo. E esse percentual a gente tem B de bola, tem a D de dado, e então, pessoal, é B de bola, tá? Vamos lembrar o seguinte, para um fundo ser classificado como renda fixa,
80% do patrimônio líquido, ou seja, do dinheiro depositado nesse fundo, tem que estar aplicado em produtos de renda fixa. Show! Para que o fundo seja classificado como cambial, 80% do patrimônio líquido dele, mais uma vez, do dinheiro que está depositado dentro daquele fundo, tem que estar aplicado em produtos que estejam atrelados à questão de troca de moeda. Câmbio é troca de moeda. Pode ser dólar, pode ser euro, pode ser diversos tipos de moeda, tá? Vamos lembrar outros aqui famosos. 67% do patrimônio líquido de um fundo tem que estar no mercado de ações. Aí a gente está falando dos fundos de ações. 95% do patrimônio líquido do fundo tem que estar investido em produtos que estejam atrelados a um determinado índice. Esse é o fundo referenciado. 50% do fundo tem que estar aplicado em produtos de direito ali privado, de crédito privado. É o fundo de crédito privado. Essa é a parte que mais tem, as pessoas mais acabam tendo dificuldades, que é a famosa classificação dos fundos segundo a CVM. Então, a gente tem fundos de renda fixa, os fundos de ações, os fundos cambiais, os fundos de crédito privado, os fundos de dívida externa. Então, assim, são diversos tipos de fundos e cada um tem um determinado percentual, tá? E aí, gostou do vídeo? Então já deixa aqui o seu like. Essas questões são preparadas aí com bastante carinho para realmente ajudar você a conquistar a tua certificação. Deixa um comentário, você se sente preparado para realizar a tua prova? Comenta aqui. E claro, se você não se sente preparado e quer uma ajudinha extra, vem fazer parte da minha turma para certificação. Eu vou deixar o link aqui do meu site para você ter mais informações aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e eu vejo você no nosso próximo conteúdo.